Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje recebendo Alexandre Campelo, que vai nos falar sobre reencarnação na Bíblia. Alexandre é muito querido aqui no canal, e pelo menos a começar por mim, né? Que é um irmão, um amigo assim, de muita identificação. E mais do que isso, é um profundo conhecedor da, 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 da Bíblia, do filosofia védica, é escritor com vários livros publicados, é também assim um admirador muito grande de Francisco de Assis, tanto que escreveu um livro sobre, está na descrição aqui do vídeo, sobre Francisco de Assis, com uma correlação com o yoga. Então, eu posso até olhar aqui para dizer o nome. Deixa eu botar aqui, na descrição eu tenho aqui. Francisco, grande yogi de Assis, o encantador de pessoas. Viagem mística aos contos e histórias da Índia. É outro livro. Né? Então, o Alexandre tem, e também, especialmente, ele é discípulo de Paramahansa Yogananda. E ele já falou aqui conosco sobre isso. Quer dizer, é uma pessoa que traz muito, mas muito conteúdo ao nosso canal e nós somos muito gratos ao Alexandre pelo tempo que ele dispõe conosco, pela amizade que ele nos dedica. E é uma honra ter o Alexandre Campelo aqui conosco mensalmente. Eu peço àqueles que não se inscreveram ainda no nosso canal que se inscrevam. Nós estamos quase chegando a 1000 inscritos. Isso para mim é até de certa forma uma surpresa, mas não deixa de ser por isso uma meta a ser perseguida. Também peço que curtam, compartilhem o conteúdo e deem seu comentário, porque todo comentário que é dado aqui demonstra que pode ser um boa noite, quem é devoto de Saibá, bom Sairã, um comentário a respeito do que está sendo tratado. Isso demonstra para o YouTube que a live produziu uma interação, um interesse das pessoas que estão assistindo. Tudo é ponto positivo para o que o canal seja considerado pelo YouTube para as notificações que o YouTube faz. Vamos agora começar, e aí a gente chama o nosso irmão Alexandre para... Professor Alexandre Campelo. Namastê, Betinho. Namastê. Deixa eu tirar um pouquinho aqui de ganho aqui. Eu estou ouvindo um chiado no meu microfone. Tá vendo? Talvez seja o meu ventilador, Betinho. Está bem quente aqui. Eu estou com o ventilador ligado. Eu estou com o ventilador ligado aqui também. Mas, Alexandre, hoje, reencarnação na Bíblia. Esse tema é um tema importante, interessante, né? E polêmico. Polêmico, né? Eu não quis usar essa expressão polêmico para não... É fruto de grandes discussões teológicas, né? Foi ao longo de séculos entre cristãos e tem sido... dentro das tradições, de Oriente a Ocidente. Nós sabemos que houve muita manipulação no decorrer da história. Toda questão de hermenêutica, interpretação. Mas e não é só isso, foi conveniência de quem deu certos rumos à religião mais predominante na época do cristianismo, né? E eles colocaram de forma que eles pudessem aumentar o controle deles sobre os devotos lá, os seguidores, né? E deu nisso. Você vê, você até falou que poderia fazer uma live sobre os Jesus na Índia? Jesus na Índia é o tema. Os apócrifos. Exatamente. Quer dizer, você vê o que tem de informação da Bíblia que não está disponível
amplamente, né? Sim. Alexandre, antes de passar para você começar, eu vou registrar aqui de imediato a presença das pessoas que já deixaram a sua saudação. São a Verita Sai, a Sônia Mesquita, Alcina Lago, Milton Monteiro de Mendonça e a Solange, Getúlio Costa, Laís Sá, Ana Carolina, Dora de Rosso, Márcio Lacerda Cabral. Esses são os que já deixaram comentário. Outros, naturalmente, chegarão e deixarão também. Depois a gente faz o registro. Então, vou deixar com você. Estou aqui no bastidor, pronto para te atender em qualquer coisa que você precisar. E vou daqui, junto com meus irmãos que estão aí no chat, é, acompanhar a sua palestra com muito interesse. Namastê. Namastê, Betinho, gratidão. Boa noite a todos, namastê. Hoje eu estou sem óculos e justo hoje vou fazer papel aqui de padre com a Bíblia. A minha Bíblia já está bem velhinha, bem machucada e muito marcada. Isso aqui tudo é marcação, são partes muito importantes da Bíblia que eu vou marcando com papel, anotando cada capítulo, cada versículo. Então, inclusive eu me recordo que uma das primeiras vezes que usei essa Bíblia foi quando eu estava realizando meu curso de Direito. Eu não cheguei a me formar em Direito, mas cursei 4 anos. E percebi que estava mais influenciado por meu pai, no desejo de agradá-lo, do que a mim mesmo. E não seria um bom advogado, eu acabei desistindo do curso de Direito pela Universidade Católica de Brasília. E na Universidade Católica, nós temos 2 disciplinas, uma é Ciência da Religião, dentro do curso de Direito, e a outra de Antropologia da Religião. Então, um dos meus professores, acredito que na época era de Antropologia da Religião, ele pediu que a turma formasse grupos para discutir sobre a nova era. E eu sabia que ali iriam entrar o budismo, né, o hinduísmo, as tradições do Oriente, mas de uma forma negativa, ou seja, para denegrir essas tradições milenares, como o yoga, o budismo e outras mais. Então eu reuni o meu grupo, fiquei caladinho, percebi o que eles iriam falar, que era exatamente isso. A intenção era, na verdade, apresentar para a turma uma visão da nova era, falando, denegrindo o hinduísmo, denegrindo o budismo, né, a chamada contracultura que ocorreu nos Estados Unidos. E eu, então, me preparei com a Bíblia. Como sou discípulo de Paramahansa Yogananda, e Yogananda fez esse trabalho gigantesco, isso aqui é apenas um volume de 3 volumes da Segunda Vinda de Cristo, em que ele trata de todo o Novo Testamento, ele fala também dos evangelhos apócrifos. Então eu tinha todo um conhecimento ao meu dispor, peguei a minha Bíblia e fui para a aula com a Bíblia debaixo do braço, parecendo um pastor evangélico, e abri a Bíblia na turma. Eu fui o primeiro a apresentar do meu grupo, peguei os trechos de Daniel, por exemplo, a história de Daniel, a história de Elias, né, em Reis, e fui lendo cada trecho, explicando o significado, a hermenêutica. Existem 2 formas de interpretação de hermenêutica que sempre falo. A hermenêutica esotérica, isso também vem de Paramahansa Yogananda, esotérica com S, esotérica com X, prefixo exo com S quer dizer para dentro, e exo com X para fora. E fui explicando tudo isso. Quando lemos em Reis sobre a vida de Elias, do profeta Elias, por exemplo, que ele derrotou os 400 profetas de Baal, ele usou o que ali? Magia. Magia. Para derrotar os 400 profetas de Baal. Isso está claro na Bíblia, no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro esotérico, tanto esotérico no sentido interno, quanto esotérico também no sentido externo. A hermenêutica ela tem de ser vista com esses dois parâmetros, o interno da alma e o externo, quando histórico,
Jesus, quando é dito que Jesus foi crucificado, é no sentido histórico, esotérico com X, como também no sentido interno, que é, na verdade, a crucificação do quê? Daquilo que no yoga chamamos de karma, mas não o karma de Jesus. Aqui estou falando do que vem dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda. Ao ser crucificado, Jesus absorveu em seu corpo o karma de toda a humanidade. E é por isso que temos no futuro, séculos após a crucificação, o surgimento de um São Francisco de Assis, de uma Teresa de Ávila, de um São João da Cruz, de um Santo Antônio e tantos outros grandes santos dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus absorveu, segurou em seu próprio corpo o karma de muitos discípulos. Então, a crucificação ela foi tanto histórica, esotérica com X, quanto interna, esotérica com S. É a crucificação não do ego de Jesus, mas do ego da humanidade, num auxílio à humanidade. É uma das coisas que Yogananda afirma, que o guru, o verdadeiro guru, o autêntico homem ou mulher iluminado que fundiu a sua consciência com o absoluto, ele tem a capacidade, por karuna, por amor, por compaixão, de absorver em seu corpo o karma dos discípulos. Porque ele é Deus encarnado, por isso é um avatar, uma divina encarnação. Ele tem essa função, e Jesus fez isso segundo Paramahansa Yogananda. Levei a minha Bíblia para a sala de aula e ali fiz a apresentação da vida de Elias, da vida de Daniel, demonstrando esotericamente o significado profundo da Sagrada Escritura, e meus colegas que pensavam em denegrir o budismo, o hinduísmo, inclusive uma colega minha, que era evangélica na época, ela chegou para mim quando terminei a minha apresentação e ela disse: tudo que meu pastor me disse para falar nesta apresentação, você acabou de derrubar. O que eu falo agora? Não sei mais o que eu vou falar. Então, queridos, a ideia, inclusive, da reencarnação, ela está presente de forma implícita na Bíblia. Não a palavra reencarnação na Bíblia, mas a ideia da reencarnação em várias passagens. É dito que a reencarnação, nos primórdios da cristandade, até o chamado concílio, o segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, essa ideia existia no corpo doutrinário da igreja e foi suprimida, né, por um concílio que foi reunido na época pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque existe a igreja, é dito por historiadores, que a igreja, de certa forma, ela se sente constrangida quando historiadores falam a respeito desse assunto e teólogos cristãos negam veementemente que esse concílio tenha se reunido com essa função de suprimir a ideia da reencarnação do corpo doutrinário da igreja. Eles negam isso. Por quê? Porque é constrangedor saber que a ideia da reencarnação existiu até o século VI, até o ano 553 depois de Cristo. Toda a cristandade aceitava a ideia da reencarnação e de lá para cá isso foi suprimido, foi tirado, foi negado. É constrangedor para a igreja. Mas o nosso tema não é esse. Não é falar sobre a reencarnação na igreja, mas falar sobre a reencarnação na Bíblia, né, que é, sim, a palavra de Deus dentro da visão do cristianismo, da visão judaica cristã. Paramahansa Yogananda, que é aclamado pai do yoga no Ocidente, e foi esse grande estudioso e difusor do cristianismo, tanto do cristianismo original, cristianismo autêntico, quanto do hinduísmo, né, do yoga autêntico, que fez essa sinergia, que promoveu esse encontro entre os ensinamentos originais de Cristo e de Krishna. Ele afirmou: a Bíblia é autêntica. O que está na Bíblia é autêntica. E o trabalho dele, como já mostrei, como já falei, de comentários à Bíblia está nesses 3 volumes de A Segunda Vinda de Cristo. Mas dentro da Bíblia,
nós poderíamos começar, inclusive vou ler aqui, vou pedir desculpas a vocês porque estou sem óculos, mas dá para ler. Vou começar por Lucas. Existem os 4 evangelhos considerados canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos contidos no Novo Testamento. E logo no início do evangelho de Lucas, evangelho segundo Lucas, por que segundo Lucas? Porque não foi escrito por Lucas. Por isso é segundo evangelho, segundo Mateus, evangelho conforme, né? Mateus, o segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João, conforme João. Porque não foram eles que escreveram. Os evangelhos, na verdade, foram escritos décadas após a crucificação de Jesus. E foi passado, então, todos eles pela tradição oral, da mesma forma como os textos sagrados da Índia, pela tradição de Parampara. Os textos da Índia, inclusive também do Buda, os ensinamentos do Senhor Buda, não foram escritos logo durante a vida de Buda, de Siddhartha Gautama, ou logo após a morte, né, de Siddhartha Gautama, mas muito tempo depois, pela tradição oral de mestre a discípulo, de professor a discípulo, até serem colocados, sistematizados, né, como de forma escrita. Então, por isso o Evangelho segundo Lucas. Nós lemos logo no primeiro capítulo 1, versículo 5, lemos o seguinte. Eu vou ler porque é importante a leitura e vou comentando, para não dizer que estou inventando, está tudo na Bíblia, de forma implícita. Nos dias de Herodes, do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. É interessante que algumas vezes cheguei a dialogar com amigos, pastores. Isso tem que ficar bem claro. Esta live não tem a intenção de provocar polêmica, mas estudo. A intenção é o estudo, é o conhecimento, é o diálogo amigo, não é? Porque se entramos em conflito porque penso diferente do meu irmão, do meu amigo, então não chegaremos jamais a nenhuma conclusão. Nós estaremos em guerra. As religiões, ao longo dos séculos, não é, se digladiam porque não têm a paciência e o desejo de chegar a uma conclusão por meio do diálogo, por meio do amor, por meio da sabedoria. Não é? Então, a intenção não é aqui nessa live promover nenhuma polêmica, mas o diálogo, amigo, o estudo, que é tão fundamental para todos nós. E conversando com alguns amigos evangélicos e até pastores evangélicos já há muitos anos, eles me disseram que o incenso é proibido na Bíblia. E eu mostrei a eles, está lá em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece ao lado do altar do incenso, no templo, quando ele vem anunciar o nascimento de João Batista, ele aparece ao lado de quê? Do altar do incenso. No Apocalipse, que significa revelação, lemos que as orações dos santos sobem como incenso até o altar de Deus, até o trono de Deus. Então, a Bíblia não é contrária ao uso do incenso.
Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso é muito interessante. Anotem Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a, me perdoem como eu falei, estou sem óculos, a 18. E continua aqui: Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Então, Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 18, fala a respeito de que no ventre de Isabel, João Batista estaria cheio do Espírito Santo. Na visão do yoga, estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio de Ananda. Ananda quer dizer bem-aventurança. E no yoga compreendemos, não só no yoga, na verdade, mas em qualquer tradição dita religiosa. Lembrando que a palavra religião, a etimologia da palavra religião, vem do latim religar, e ligar novamente o homem a Deus. Quem é Deus? É a nossa essência, o nosso eu mais profundo. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, ficou impressionado quando descobriu que aquilo que ele chamou de self, para os hindus, para os yogis, é o Atma. Atma é uma pegada de Brahman em nós, Deus em nós. Jesus afirmou isso, que o reino de Deus está dentro de vós, em Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. Então, desde o ventre da mulher, desde o ventre de Isabel, João estava cheio do Espírito Santo, cheio de bem-aventurança. Ele não beberia vinho, ou seja, não beberá vinho, não se embriagará, nenhum tipo de bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. É o que nós perguntamos no yoga em relação ao mérito kármico, punya karma. No Yoga Sutras de Patanjali, aprendemos a respeito de punya karma e apunya karma, mérito kármico e demérito kármico. Qual o mérito? Essa é a questão. Qual o mérito João Batista tinha para, desde o ventre de sua mãe, estar cheio do Espírito Santo? Se a reencarnação não existe e se em vida anterior ele não foi alguém de grande estatura espiritual, qual o mérito para estar cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe, Isabel? Onde entra o mérito kármico? Nós não podemos negar a ideia do mérito ou do demérito. E não podemos também afirmar que Deus seja justo se privilegia alguém de nome João Batista, como privilegiou também a Moisés, a Abraão, ao próprio Jesus Cristo. Se ele privilegia a alguns poucos homens e mulheres da humanidade,
e deixa esse demérito para o restante da humanidade. Ou seja, João Batista nasce santo e com a missão de guiar o povo de Israel como alguém que jamais existiu, que não tem experiência de vida, que não tem conhecimento de nada, é destinado a guiar uma nação, a não beber vinho, a não se embriagar, a não ter experiências carnais, porque já era santo desde o ventre da mãe. Então está aqui implícita a ideia da reencarnação. Ou existe a reencarnação de forma implícita na Bíblia, ou Deus não é justo. Não podemos afirmar que Deus seja justo. Por quê? Porque o restante da humanidade nasce pecadora, cresce pecadora, morre pecadora e tem como destino o fogo do inferno. Esse é o primeiro ponto. A questão do mérito kármico, punya karma. Qual o mérito de João Batista para nascer, para estar dentro do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo? Essa é a outra questão que levantamos também em relação a Deus. Se ele é bom, um bom Deus justo, ou um Deus mau, um demiurgo vingativo que cria leis. E se não seguimos as suas leis, o nosso destino é a danação eterna, o inferno, e nenhuma oportunidade de redenção, de despertar. Como é possível, por exemplo, chegar à estatura de um São Francisco de Assis em uma única vida? Entra outra questão aqui em relação ao mérito kármico. São Francisco, como sabemos, quem conhece a vida de São Francisco de Assis, não só São Francisco, o próprio Chaitanya Mahaprabhu da Índia e tantos ekantins, Jivamuktas, Paramuktas, avatares, Kanda, Purnavatares, que passaram, como o próprio Jesus, passaram por sofrimento, poderiam ser chamados de masoquistas, gostam de sofrer. Então, a questão é esta: se Deus é justo, ele não pode ser justo apenas com um ou dois. É uma das coisas que aprendemos no yoga, que karma e reencarnação andam de mãos dadas. Karma e reencarnação são corolários um do outro. Inclusive, o Antigo Testamento é dito, muitos dizem que se pegarmos o Antigo Testamento e torcermos, sai sangue. Lembremos da história, por exemplo, de Eliseu, quando ele recebe o manto de Elias, né, porque ele pede a Elias que que ele desse uma porção dobrada de seu espírito, isso está lá em Reis, uma porção dobrada de seu espírito sobre ele, discípulo Elias. E Elias diz que isso era algo duro, mas que se ele o visse partir, ele faria, daria a Eliseu uma porção dobrada de seu espírito. E quando isso ocorre, Eliseu então se torna tão poderoso quanto Elias. Ele está indo para pregar ao povo hebreu, e no caminho 42 crianças começam a rir de Eliseu porque era careca. Riem dele e zombam de Eliseu. Eliseu, então, como lemos em Reis, amaldiçoa aquelas crianças, aquelas 42 crianças, e duas ursas saem do meio da mata e matam aquelas 42 crianças. Nós perguntamos, como é possível compreender isso? Deus é mau, Deus é injusto, porque eram apenas crianças. Por que aquelas ursas saíram do meio do mato e decapitaram 42 crianças? Eram crianças, crianças não sabem o que fazem, crianças brincam, crianças zombam, e sendo ele um profeta, por que amaldiçoou aquelas crianças? Aí entra a ideia da reencarnação, da lei kármica e da reencarnação. Nós não sabemos quem eram aquelas crianças em vidas anteriores e o karma que elas traziam para aquela existência. Devemos pensar também dentro dessa lei, da lei da reencarnação e da lei do karma,
que não eram necessariamente crianças, mas almas encarnadas em corpos de crianças. A natureza, ela não nos vê como seres humanos. Quando existe uma erupção vulcânica, não é, que mata uma civilização, que destrói uma civilização inteira, ou um tsunami, ou um terremoto que destrói uma cidade inteira, ou uma nação inteira, a natureza não nos vê como corpos. A natureza nos vê como almas, aquilo que está no Bhagavad Gita. Quando Krishna afirma a Arjuna, a alma é imortal e indestrutível. Então a natureza não nos vê como almas, como corpos, ela nos vê como almas, como seres imortais. Foi o que ocorreu na história das duas ursas que decapitaram as cabeças daquelas crianças, porque a lei do karma ali, a lei do karma, como dizem os mestres do yoga, é implacável. E ela se fez presente naquele momento. Não sabemos quem foram aquelas crianças em vida anterior e o mau karma que elas traziam consigo, além de provocar um profeta, de tentar denegrir a imagem de um profeta que estava para trazer a palavra de Deus. Se não compreendermos o Antigo Testamento dentro da lei do karma e da lei da reencarnação, então diremos: Deus é mau, Deus não é justo. O Antigo Testamento é, de fato, um livro que, se você torcer, sai sangue. Mestre Eckhart, grande teólogo dos primeiros séculos também da cristandade, ele nos apresenta o Antigo Testamento de uma forma maravilhosa. Não como um Deus vingativo, destrutivo, mas como uma mãe divina que ama os seus filhos e que vê os seus filhos não como corpos, mas como almas imortais e indestrutíveis. Essa é a única forma que temos de compreender o Antigo Testamento. Sem isso, o Antigo Testamento será, de fato, um livro de morte, de sangue, de um Deus vingativo, de um Deus irado, e não de um Deus de amor e de verdadeira justiça. Karma e reencarnação. Existe, inclusive, para quem conhece a história de Padmasambhava, não sei quantos já leram a respeito de Padmasambhava. A primeira vez que eu li sobre Padmasambhava, eu era adolescente. E existe uma história. Ele tinha percepção kármica, assim como foi o caso de Eliseu. Eles têm a percepção kármica. E Padmasambhava ficou conhecido como Buda irado. Ele é o grande protagonista do budismo tibetano. Depois pesquisem sobre a vida de Padmasambhava, as histórias do Buda irado, que é Padmasambhava. Não é que ele era irado, mas ele tinha essa percepção kármica de cada um. E muito poderoso, Padmasambhava, assim como Melquisedeque na Bíblia. Melquisedeque é tido como uma espécie de Cristo, e é o sem genealogia. Padmasambhava também, sem genealogia. Dizem que Padmasambhava, ele nasceu de uma flor de lótus. Outra parte muito interessante aqui do Novo Testamento está no diálogo, no famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, com o sacerdote Nicodemos. Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. E diz o seguinte: o encontro com Nicodemos. João, capítulo 3, versículo 1, versículos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Nascer do alto, aqui é esoterismo puro, esoterismo com S. Esoterismo, queridos, nada tem a ver com cartomancia, quiromancia, astrologia.
Astrologia, não tenho nada contra a astrologia, inclusive Swami Silkteswar, mestre de Yogananda, foi um grande astrólogo. Mas a astrologia, a quiromancia, a leitura de mãos, a leitura de cartas, é um chamado de pseudo-esoterismo, é um esoterismo inferior. O esoterismo autêntico é este que nós praticamos no yoga, no budismo, no cristianismo autêntico entre os gnósticos cristãos, quando fechamos os olhos e mergulhamos a mente no reino de Deus que está dentro de nós. Por isso o prefixo exo, dentro, reino de Deus dentro de nós. Esse é o esoterismo autêntico, o esoterismo superior, digamos assim. O esoterismo da alma, sem negar que a astrologia funciona, ela é real. Inclusive, Paramahansa Yogananda usava um bracelete astrológico, né, que foi criado por Yukteswar. Eram 3 metais, era ouro, prata e bronze, entrelaçados. O bracelete astrológico, ele nos ajuda, nos liberta das influências astrológicas, que na verdade são as influências kármicas. Então a astrologia, ela é real, ela é verdadeira, mas é um esoterismo inferior. O esoterismo superior é o do mergulho em Deus em nós. Existe uma passagem na vida de São Francisco de Assis, e que eu relato em meu livro, Francisco Grande Yogi de Assis, que é um diálogo de São Francisco com o irmão Leão, em que eles vão caminhando de Santa Maria dos Anjos a Perugia, aliás, de Perugia a Santa Maria dos Anjos, e no caminho São Francisco diz ao irmão Leão, irmão, falando em alta voz, irmão Leão, anota o que é a verdadeira alegria. E ele vai dizendo, a verdadeira alegria não é o conhecimento das ervas, a verdadeira alegria não é o conhecimento dos astros, né, astronomia ou astrologia, a verdadeira alegria não é saber a língua dos animais e nem dos anjos. A verdadeira alegria não é o poder de andar sobre as águas. A verdadeira alegria não é o poder de ressuscitar os mortos. E ele vai falando, 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 até que o irmão Leão diz a ele, ó Pai, me diga, então o que é a verdadeira alegria? E ele então responde que é o conhecer-se a si mesmo, e acima de todas as coisas, vencer-se a si mesmo por amor a Cristo. Então esse é o verdadeiro caminho interno, esotérico com S. Continuando aqui a leitura de João. Jesus fala a João, em verdade te digo que quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Nascer do alto quer dizer nascer da consciência mais elevada. Esotericamente falando, o corpo humano significa montanha. O corpo é a montanha. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para ter a visão de Deus como eu sou o que sou, a montanha não é somente aquele lugar físico. A montanha é o alto da consciência, é a consciência mais elevada. E até fisiologicamente falando, nós temos aqui no ponto médio entre as sobrancelhas o Kutastha Chaitanya. Yogananda afirmava a consciência do Filho unigênito, Kutastha Chaitanya, ou consciência de Vishnu, ou consciência crística, fisiologicamente está aqui, entre as sobrancelhas, o Ajna Chakra. A consciência do Pai, que é o topo da montanha, o lugar mais alto, é o Sahasrara Lotus. E a consciência da Mãe Divina, que é o Espírito Santo, Shakti, dentro de nós, está lá no Muladhara Chakra, no períneo. Quando essa consciência da Shakti se eleva pelo conduto espinhal, pelo Sushumna Nadi, desperta a consciência do Filho no Ajna e a consciência do Pai. Essa é a consciência mais alta, nascer do alto, como disse Jesus. Disse-lhe, porém, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Na cabeça de Nicodemos, ele estava falando sobre reencarnação.
Jesus fala sobre reencarnação, mas ele está falando, em primeiro lugar, da consciência cósmica, de Nirvikalpa Samadhi, a Sampradinata Samadhi, da união de nosso pequeno eu com o eu maior. Mas para Nicodemos ele estava falando sobre reencarnação. Como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água, ou seja, aqui é hermenêutica, é interpretação. A água podemos interpretar como líquido amniótico. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, o mais alto, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, ou seja, reencarnação. E o que nasceu do Espírito é Espírito, a iluminação. O que nasce da carne é o corpo, que perece, que voltará ao pó de onde veio. Mas o Espírito é o sopro, é o Ruah, como diziam os antigos judeus. O que nasce do Espírito, é iluminação. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos. Nicodemos insistia na ideia de reencarnação. Como isso pode acontecer? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Porque a reencarnação são coisas da terra. Estamos reencarnando na terra. O que nasce da carne é carne. Se vos falo das coisas da terra, você não crê, se falar das coisas do céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quando Jesus afirma isso, ele está falando também de uma forma esotérica, mas tudo, na verdade, é hermenêutica, é interpretação. O que ele quer dizer é o seguinte, que o iluminado, o avatar, o verbo divino, o verbo também pode ser compreendido como som. Nós podemos ler, inclusive, em João, no primeiro capítulo de João, no princípio era o verbo ou o som. No princípio era o som ou a vibração. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o som estava com Deus, e o som era Deus, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Amém. Esse é o verbo, esse é o som que deu origem a todas as coisas, que se fez carne na pessoa de Jesus, o avatar, que se fez carne na pessoa de Krishna 3.000 anos antes de Jesus, que se fez carne na pessoa de Buda 2.600 anos atrás. Esse é o significado, então, do homem, do Filho do homem na terra e do Filho de Deus no céu, porque são um só.
estão ligados, são um só. E quando ele diz que, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, a serpente, os primeiros cristãos gnósticos, conhecidos como ofitas, ofita vem de ofis, que significa serpente. Cristãos eram adoradores da serpente, da Kundalini, da energia ígnea dentro de nós, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. É a Kundalini, a energia ígnea dentro de nós, que os primeiros cristãos adoravam, tinham conhecimento, porque sabiam que a serpente, inclusive falei um pouquinho sobre isso na live anterior, aqui pelo canal A Era do Avatar, há um mês. A serpente ela tem dois lados, o maligno, que é motivo da queda de Adão e Eva, que é o desejo sexual, como afirma Swami Yukteswar, e o divino, quando ela ascende pelo conduto espinhal e desperta a consciência do filho e a consciência do pai em nós, a consciência mais elevada. Esse é o significado. Então, nesta passagem, Jesus fala que nascer da água significa do líquido amniótico, nascer da carne, ele está falando sobre reencarnação. E nascer do espírito significa nascer na iluminação, no despertar do ser. Queridos, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Existem mais passagens bíblicas. Existe um momento na vida de João Batista em que ele é questionado sobre se ele é Elias, se ele é o Cristo, e ele diz que não sou Elias. Você é o Cristo? Não sou o Cristo. Você é um profeta? Não sou profeta, mas era profeta. Ele foi um profeta, mas ele afirmou que não era. O que diz de você mesmo? E ele então diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso está deixa eu ver aqui, em João, capítulo 1, podem anotar, depois vocês podem pesquisar em casa. João, capítulo 1, versículos 19 a 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando João Batista diz isso, em João, capítulo 1, versículo 19 a 23, ele está confirmando que é Elias reencarnado, porque ele está confirmando Isaías, no capítulo 40, versículos de 3 a 5. Isaías afirmou que Elias deveria voltar, e diz que ele é a voz do que clama no deserto. Está lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 40, versículos de 3 a 5. Então, quando João Batista afirma, não sou Elias, não sou Cristo, não sou profeta, mas sou a voz do que clama no deserto, ele está falando de forma impessoal. Ele era Elias reencarnado. E a maior prova disso está nas palavras de Jesus, na boca de Jesus. Quando Jesus confirma por 2 vezes ser João Batista, Elias reencarnado. Lemos a primeira vez quando Jesus confirma ser João Batista Elias reencarnado em Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo 11. Desculpem se estiver parecendo um pastor. Um pastor procurando na Bíblia. Na verdade, devemos amar e respeitar todas as tradições. Todas as tradições, elas têm Deus na essência. São os homens não iluminados, como dizia Swami Vivekananda, diziam, na verdade, Swami Vivekananda e o próprio Paramahansa Yogananda, que atrapalham tudo, que criam as divisões, né, por meio de hermenêuticas, de interpretações equivocadas. Então, Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15.
lemos o seguinte: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. Yogananda afirma, então, que João Batista era Elias reencarnado. Jesus foi Eliseu, o discípulo de Elias, na encarnação passada. Quando Eliseu pede a Elias uma porção dobrada de seu espírito, e Elias diz a Eliseu: se você me ver partir, eu darei a você. Você me pediu coisa dura, mas se me vires partir, darei a você uma porção dobrada de meu espírito. Então, Elias parte em uma carruagem de fogo, ou seja, também tem um sentido esotérico, ou seja, o corpo de Elias se torna luz, se transforma em luz, e ele se dissolve, o corpo de Elias se dissolve na luz. Isso é o significado, o sentido de uma carruagem de fogo. Muitos creem que fosse um OVNI, um disco voador. Não, foi energia. O corpo dele se transformou em energia, como ocorreu também com Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, na Índia. Adi Shankaracharya, deixou este mundo muito jovem ainda, e ele ascendeu ao céu, e devas, seres brilhantes, cantavam Jai Guru, Vitória ao Guru, Adi Shankaracharya. Os mesmos fenômenos que lemos no Antigo e no Novo Testamento existem há milênios na Índia. Andar sobre as águas, por exemplo, Padmapada, o grande discípulo de Adi Shankaracharya, ele andava sobre as águas. Por isso o termo Padmapada, pés de lótus. Quando Padmapada andou pela primeira vez sobre as águas, surgiam flores de lótus onde ele pisava. Por isso o nome de pés de lótus, Padmapada. Esses fenômenos sempre existiram entre os grandes iluminados, entre os grandes santos. Então, é por isso que Jesus disse: entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. Por quê? Porque quando Elias lança o seu manto sobre Eliseu, a porção dobrada de seu espírito, o que acontece? Elias se torna, na próxima encarnação, na próxima existência, isso segundo Paramahansa Yogananda, discípulo. O discípulo se torna mestre, Eliseu se torna mestre, e o mestre, que era Elias, se torna discípulo, porque ele doa uma porção dobrada de seu próprio espírito sobre o discípulo. Isso é algo extraordinário. Os mestres, os grandes mestres, eles doam seu espírito aos discípulos. Inclusive ajudam os discípulos a segurar uma porção de seu mau karma sobre si mesmos, como já afirmei em relação a Jesus. Milarepa, o grande yogi tibetano, fez isso também. Quem conhece a vida de Milarepa sabe que Milarepa, um grande yogi do Tibete, absorveu em seu próprio corpo o mau karma dos discípulos. Paramahansa Yogananda também fez isso. E Elias doa a Eliseu uma porção dobrada. Acontece então o contrário. Elias reencarna como João Batista e Eliseu como Jesus Todo-Poderoso. O mestre se tornou menor que o discípulo. Por isso Jesus disse: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ele é o Elias que deve vir. Lembremos que está lá em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, que ele vem com o espírito e o poder
de Elias, João Batista, desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque João Batista é Elias reencarnado. Por isso ele vem cheio do Espírito Santo. Alguns de nossos irmãos teólogos cristãos procuram refutar a ideia da reencarnação, afirmando que a Bíblia também diz que a todo homem é dado morrer apenas uma vez e então virá o julgamento. Isso tudo é, mais uma vez, hermenêutica e interpretação. O julgamento vem sempre a cada momento em que deixamos este mundo. Isso, vejam as experiências de EQM, as experiências de quase morte. Quantos não passam por essas experiências de quase morte e relatam o julgamento como um filme passando em suas mentes, o filme de suas vidas? Ali é uma espécie de julgamento. Julgamento não no sentido de lançar o ser humano, a alma em danação eterna, mas no sentido de nos aperfeiçoarmos, de colocarmos sobre a tábua de nossas mentes o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim nesta existência. E a cada existência passaremos por esse julgamento. Isso não refuta a ideia da reencarnação implícita na Bíblia, porque fica claro em diversas passagens que ela está presente. Inclusive em todas as tradições do Oriente, né, desde os gregos, neoplatônicos, pitagóricos, os egípcios, os chineses, os japoneses, os indianos, todos sempre creram na ideia de reencarnação como metempsicose, né, ou palingênese, são termos utilizados para o renascimento, para a transmigração da alma de um corpo a outro. Isso sempre existiu. E atualmente a única tradição que nega isso, até nossos irmãos judeus, rabinos, hoje, aceitam claramente a ideia da reencarnação. Desde que o livro do Esplendor, o Zohar, surgiu no meio judaico, rabinos vêm falando a respeito de reencarnação. A única tradição que nega a reencarnação hoje é a tradição cristã dentro desse modelo ortodoxo, dogmático, que vem muito provavelmente lá do concílio de Constantinopla, segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, porque os gnósticos cristãos também falavam a respeito de reencarnação, acreditavam na ideia da reencarnação. Outro ponto importante também que vemos na Bíblia é a ideia da pré-existência da alma, ou seja, a ideia de que a alma já existe antes do corpo, que é exatamente o que está também lá na vida, no nascimento de João Batista, nos primeiros capítulos de Lucas. E sobre a pré-existência da alma, lemos lá no Antigo Testamento, em Jeremias. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Lemos o seguinte: Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de que saísses do seio, eu te consagrei. Ou seja, a Bíblia afirma que já existíamos antes do corpo, antes do nascimento. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Mais uma vez, fica evidente que a Bíblia fala a respeito da reencarnação e da pré-existência da alma. Não a palavra reencarnação, que muitos inclusive afirmam que foi criada por Allan Kardec, mas a existência da alma, da transmigração da alma de um corpo a outro.
Isso fica bem claro. Paramahansa Yogananda, em uma de suas experiências em samadhi, em êxtase, ele afirmou que o nascimento, ou seja, a concepção, ocorre no momento exato em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Ele disse, e todas as religiões creem nisso. Yogananda disse, nesse momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorre uma microexplosão de luz. Ele afirmou isso há décadas. E há pouco tempo, não faz muito tempo, uma universidade nos Estados Unidos filmou esse fenômeno, filmou décadas depois da afirmação de Paramahansa Yogananda. E a ciência chama essa microexplosão de luz de o flash do zinco. Pesquise sobre isso, o flash do zinco. É nesse momento em que ocorre o flash do zinco que o espírito, a alma, entra no ventre da mulher. Ali já existe consciência. Yogananda também dizia, estamos conscientes no ventre de nossas mães. Ele mesmo estava totalmente consciente. Os avatares estão totalmente conscientes, como foi o caso de João Batista, como acabei de ler. Estão totalmente conscientes no ventre de suas mães e cheios de bem-aventurança, como Ananda Maimá, da Índia, mãe saturada de beatitude. Ela dizia, quando pequenina, a mãe afirmava que quando ela nasceu, Ananda Maimá, Má quer dizer mãe, Ananda Mai, mãe de bem-aventurança. Ela não chorou, Ananda Maimá não chorou. E ela pequenina dizia porque haveria de chorar se ao nascer estava observando o movimento das folhas das árvores, a luz do sol, pelas frestas da janela, ou seja, totalmente consciente. E é a partir do nascimento que nós, pessoas ainda não iluminadas, vamos perdendo a consciência de quem somos, de quem fomos na existência anterior, inclusive do período intermediário de uma existência a outra no mundo astral, no mundo espiritual. Vamos pouco a pouco perdendo a lembrança de nossa encarnação passada, mas os avatares não. Eles não perdem, eles guardam. Então, dentro do ventre, eles são conscientes. Quando nascem, continuam conscientes, como foi o caso de Paramahansa Yogananda, de Ananda Maimai, de tantos outros. Todos os autênticos santos são conscientes. Crescem, se tornam adultos e mantêm essa consciência de quem foram e de quem são. Como Yogananda no deserto de Mojave, em 1950, em Nirvikalpa Samadhi. Isso foi testemunhado pelo irmão Ananda Moy, brother Ananda Moy. Em um dos momentos em êxtase que ele sai do escritório, e o Ananda Moy disse que a energia que emanava de Yogananda era tão poderosa que Ananda Moy teve que recuar vários passos para trás. Yogananda disse, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Quando deixar este mundo, deixar este corpo, vocês saberão quem eu sou. Não quem eu fui, mas quem eu sou. Ele disse isso também a Dayamata, Sui Dayamata, mãe de compaixão. Os grandes mestres são conscientes de quem foram, de quem são, na verdade. Passado, presente e futuro não existem para eles. É como o universo blocado de Albert Einstein, né? Coexiste num único ponto. Existe um poema de Yogananda ao seu maior discípulo, Rajarsi Janakananda, que ele o chamava de meu pequenino. E em uma parte desse poema, Yogananda diz a Rajarsi, meu pequenino, você e eu já passamos. Você e eu já passamos. A ideia de reencarnação, ela também é ilusória. A reencarnação, assim como este mundo dito material, isso que chamamos de matéria, é maya, é ilusão. O que reencarna, então, de fato, na visão do yogi, e assim como era também na visão dos primeiros cristãos, os gnósticos, tão perseguidos pela cristandade
proto-ortodoxa e pela própria cristandade ortodoxa, o que é que reencarna? O ego, jiva, não a alma. A alma, Atma, é imortal e indestrutível, e ela não encarna. Nos Upanishads lemos a respeito de dois pássaros. Né? Um pássaro que está em uma mesma árvore. Um pássaro está em um galho mais alto e outro pássaro em um galho mais baixo. Desculpem. E o pássaro que está no galho mais baixo é o ego, é o jiva. Agora, por exemplo, eu poderia afirmar que Alexandre Campelo seria esse pássaro jiva, que está no galho mais baixo, que está agindo aqui neste mundo de ilusão. E esse jiva é que passa de um corpo a outro, mas ele é pura ilusão, que reencarna. O eu real não tem nome, não tem corpo, não reencarna, nunca nasceu, não tem nascimento e nem morte. É o pássaro que está no galho de cima, é o Atma. O Atma é imortal, indestrutível, indestrutível, sem nascimento e sem morte. Os avatares perceberam que eles não são aquele pequeno pássaro debaixo do galho da árvore, no galho inferior, mas que são, em verdade, o pássaro do galho superior. Foi o que o senhor Siddhartha Gautama afirmou quando alcançou o Satori, quando alcançou a iluminação. Foi a primeira coisa que ele disse: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Buda não é o nome, o sobrenome de Siddhartha. Buda é um título, é um epíteto, um título espiritual, assim como Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título, é um estado de consciência. Por isso a Bíblia afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que afirma que Jesus não é o Cristo? Ele é o Cristo, ele se tornou o Cristo. Assim como Krishna, Jadava, o Krishna, Siddhartha, o Buda, são iluminados, são estados de consciência, a consciência mais elevada, como Jesus afirmando ao sacerdote Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Queridos, alguma questão até aqui, alguma pergunta? Só para encerrar, nós lemos também em João, aliás, em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27, sobre a ressurreição dos mortos, que é um erro, é um erro. A ressurreição dos mortos, Jesus nos alerta que é um erro grave, acreditar que no final dos tempos, ou seja, no momento escatológico, né, do fim dos tempos, os mortos se erguerão dos túmulos. Isso é um erro, está aqui na Bíblia. Em Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27, lemos o seguinte: Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu, sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher?
pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus então disse: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. A ressurreição de que Jesus se refere não é a ressurreição do corpo, é aquela ressurreição da qual ele fala a Nicodemos, nascer do alto. Essa é a ressurreição a que Jesus se refere, da consciência mais elevada, da iluminação, e não do corpo, porque o corpo, ressuscitar em um corpo que perece, um corpo que adoece, não, mas o corpo ressurrecto é o corpo que não vai mais adoecer, que não vai mais morrer, não é? Os nossos irmãos podem afirmar isto, mas é muito pequeno, é muito limitado viver por toda a eternidade em um corpo de carne e osso, em um corpo limitado. A consciência cósmica que nos é ensinada nas divinas tradições, no Sanatana Dharma, é algo muito maior, muito mais extraordinário, e é o que Jesus realmente afirma. Ele continua: quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Errais muito. Então, crer que a ressurreição será o ressurgimento em corpos, a própria Bíblia. Claro que tudo é questão de hermenêutica, mas fica evidente. Não só a questão da hermenêutica, mas a questão da justiça divina. Será que a balança de Deus está com defeito? Porque se não temos a oportunidade de corrigirmos nossos erros, por isso a ideia da reencarnação, a lei da reencarnação, se só uma vida, como alcançar a estatura de um São Francisco de Assis, como falei no início desta live? Impossível, em uma vida, impossível. Inclusive o próprio São Francisco, o nascimento de São Francisco é bastante interessante. Quando Dona Pica Bernardoni, né, sua futura mãe, estava sentindo as dores do parto, alguém bateu a porta dos Bernardoni, a abastada residência dos Bernardoni, e era um anacoreta, um renunciante cristão, um praticante do exicasmo cristão. E ele disse à criada que abriu a porta: diga à mulher que está para dar à luz que esta criança deve nascer no lugar mais simplório da abastada residência. E ela, como era uma mulher muito espiritualizada, foi então para o estábulo, o lugar onde os cavalos ficavam, onde os animais ficavam, para dar à luz a São Francisco, não é? Que na verdade era Giovanni de Pietro de Bernardone, João. E foi ali no estábulo que São Francisco nasceu junto aos animais. Mais uma vez entra aquela questão que coloquei em relação a João Batista do mérito kármico. Qual mérito, punya karma, tinha São Francisco, Giovanni de Pietro de Bernardone, para nascer de forma semelhante a Jesus, no estábulo, junto aos animais, como Jesus na manjedoura, cercado pelos animais? Qual era o mérito de São Francisco? Então, está implícita na vida no nascimento de São Francisco de Assis, a ideia da reencarnação, assim como também no de Santa Clara. Quando a mãe de Santa Clara, de forma semelhante à mãe de São Francisco, sentia as dores do parto, ela teve uma visão. E nesta visão, uma voz disse a ela: não tema, pois a tua filha que está para vir ao mundo, será uma clara luz para o mundo. Por isso o nome Santa Clara. Se ela não existiu antes, se ela não teve o mérito para ser uma clara luz para o mundo, porque não existiu antes,
Se aquela era a sua primeira vida, a sua primeira existência, como pode isso? Como Deus pode privilegiar a alguns em detrimento de outros, enquanto a humanidade nasce pecadora, como já falei, e morre pecadora? Não faz sentido. Então a ideia de reencarnação está implícita tanto na Bíblia quanto nas vidas dos grandes santos. A Sônia escreveu: Jesus recebeu a energia crística no batismo? Sim, Sônia. Na verdade, ali, de forma simbólica, ele já era o Cristo desde o nascimento. Inclusive, os magos vindos do Oriente vieram da Índia. Quando Yogananda esteve em 1935 na Alemanha, na Baviera, ele se encontrou com Teresa Neumann, uma mística católica estigmatizada. Ela tinha todos os estigmas de Jesus. Ela via a paixão de Cristo como um cinema em sua mente. E quando Yogananda chegou à residência de Teresa, ela disse: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. E ela, Teresa Neumann, afirmou que os magos vindos do Oriente, como está em Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, Mateus fala a respeito da visita dos magos, magoi, vindos do Oriente. Ela diz, Teresa Neumann, eles vieram da Índia, dito pela boca de uma estigmatizada católica que recebeu Yogananda como um homem de Deus vindo da Índia. Ela afirmou: os magos vieram da Índia. E em relação à consciência crística, Jesus já era o Cristo no nascimento, mas na hora do batismo no Jordão, ali foi um momento em que essa consciência crística, digamos assim, se tornou mais palpável. Foi um momento em que era como se ele recebesse o coroamento, digamos assim. Ele já era o Cristo, desde o nascimento. Mas ali no Jordão, ele recebeu o coreamento, ou seja, ele foi coroado por Deus, pela consciência crística. A pomba que desce, na verdade, também é aqui, o Kutastha Chaitanya. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A pomba, assim como também os magos que vieram do Oriente, os indianos, os rishis, sábios iluminados da Índia, não foram guiados por uma estrela física lá no alto. Não faz sentido. Não teria como serem guiados por uma estrela física. A estrela que os guiou é o Kutastha Chaitanya, é a estrela pentagonal aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. Muitos de nossos irmãos praticantes digamos assim, do lado negro da força, do lado obscuro da força, pegam essa estrela e colocam ela de cabeça para baixo. Isso se torna feitiçaria, se torna magia negra. Qualquer símbolo vem de Deus. Todos os símbolos vêm de Deus. Qualquer símbolo tem origem em Deus. Quando você pega a cruz, por exemplo, e inverte, coloca de cabeça para baixo, aquele símbolo sagrado, inclusive a suástica, existe na Índia, a cruz, eu não me lembro agora o termo correto, mas começa com alguma coisa com não me lembro exatamente, mas ela tem os braços, ela roda, né? A cruz que Hitler utilizou, ela está no sentido contrário, ou seja, ela foi utilizada como magia negra, como feitiçaria, como satanismo, Hitler. É a chamada cruz gamada. Quando ela gira para a esquerda, é feitiçaria, é magia negra, é a inversão dos valores. Quando ela gira para a direita, é luz, representa Deus. Para a direita, representa Deus, ela gira. Quando gira para a esquerda, representa o mal, né? A outra contraparte desta dualidade na qual estamos. Lembrando que bem e mal fazem parte da dualidade, quente e frio, dia e noite. Não estou aqui diminuindo a questão do problema do mal. O mal existe, Yogananda deixou isso claro, todos os grandes santos. Jesus foi tentado no deserto 3 vezes. O mal existe neste reino de dualidade, não no reino do absoluto. Na dualidade existe.
bem e mal, quente e frio, dia e noite, saúde e doença. Doença é o mal, vida e morte, matar alguém, né, roubar, promover a inversão de hasteia, né, roubar, é o mal. Então, o mal existe neste mundo. Mentir, né, para praticar a, a violação de sátira, que é a veracidade, bem e mal existem neste mundo. A dualidade existe neste mundo. Queridos, mais alguma coisa, mais alguma questão? Alexandre, por enquanto não tem outro comentário além da pergunta feita pela Sônia Mesquita. E eu vou, enquanto isso, registrar aqui a presença das pessoas que entraram após o primeiro registro. Foi o Getúlio Costa, a Laís Sá, Ana Carolina, Fora de Rosso, Ana Maria Bittencourt, Aparecida Ridolfi, Iris Bueno Rugg, Rosemary Salles Góes, e entraram após nós darmos o primeiro registro da presença dos nossos irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Houve uma falha, não sei se é da minha conexão aqui. Eu queria até perguntar a nossos irmãos que estão no chat, porque a sua imagem, para mim, ficou parada, congelada, embora eu esteja ouvindo a sua voz, eu estou ouvindo. Ela continua parada? Agora, para mim, está parada. Não sei se para, só a título de curiosidade. Queria perguntar aos nossos irmãos aí se eles perceberam também. E aí eu não sei se é problema na minha conexão ou na sua conexão, entendeu? Mas eu acho que é na sua, porque a minha, para mim, pelo menos, está normal aqui. Não parou a imagem, não. Você está na sua residência, né? Estou. Desde que o som não tenha sido prejudicado, né? O áudio. Não, me parece que não. Eu ouvi toda. Havia umas interrupções, mas retomava logo. Pode ser a minha internet, sim. Porque eu estou na área rural e pode ser que seja a minha internet. Eu estou morando na área rural hoje. Pode ser que seja isso. Mas, Alexandre, foi ótima a sua explanação. Como sempre, foi ótima. Existe um poema, assuntos... Betinho. Pode falar. Só que eu acho belíssimo, o poema de Rumi, que ele fala também sobre reencarnação, né? Jalaluddin Rumi, o poeta embriagado de Deus do sufismo. Eu gostaria de ler aqui, só para encerrarmos essa parte. Entrou aqui conosco também o Alexandre Carlos Augusto. Boa noite. Meu irmão, meu irmãozinho. Rumi, aliás, as tradições do Oriente, quando falam sobre a ideia da reencarnação, ela não está restrita ao ser humano, né? Os orientais acreditam que nós, como jiva, como o ego em evolução ou em despertar, não o Atma. Isso é algo que tem que ficar claro. Não é o Atma, que é o nosso eu real, o nosso eu maior. Este não encarna, não reencarna, não nasce, não morre. É a nossa natureza real. Nunca nasceu, nunca vai nascer, não vai morrer. É semelhante a Deus, é criado à imagem e semelhança do Espírito. Mas o ego que passa, ou a mente que passa de um corpo a outro, ela passa por processos de evolução, entre aspas, digamos assim, do reino mineral para o vegetal, animal, humano e dévico, né, o angelical. E Rumi fala sobre isso de uma forma belíssima em seu poema. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui, Jalaluddin Rumi. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri. E depois fui animal. Como animal, morri. E depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje.
Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo terei de deixar. Jalaluddin Rumi. Muito lindo. Essa ideia, inclusive, do jiva, ou da mente, como os budistas também afirmam, renascer de corpo em corpo, né, como um processo de despertar, até mesmo nos minerais, nos vegetais, nos animais, até chegar ao ser humano, traz ao oriental uma ideia de que todos estamos ligados, que não estamos separados da vida, que a vida, ela deve ser amada e respeitada em tudo e em todos. Respeitar os minerais, porque são partes de nós, respeitar os vegetais, respeitar os nossos irmãozinhos, os animais, como São Francisco de Assis também sempre pregou. Isso, São Francisco, eu sou suspeito para dizer, porque escrevi um livro sobre ele, né, sobre a vida de São Francisco, mas ele foi um grande yogi de Assis. Gratidão, Betinho. É isso aí. Carlos Augusto está dizendo que chegou atrasado, mas depois eu vejo a gravação. Exatamente, Carlos. O que eu quero deixar claro aqui é que as pessoas que não conseguirem ver a live ao vivo, não conseguirem acompanhar, essas lives todas ficam gravadas no nosso canal. Inclusive, se você quiser, qualquer um de vocês quiser rever no todo ou em parte alguma live anterior para fixar mais o conhecimento, é só ir no nosso canal, procurar por vídeos e lá você vai encontrar um acervo imenso. Eu já há mais de 2 anos que nós estamos fazendo, eu acho que mais de 2, eu nem sei. Eu não sei que tem vídeo aberto. Nós estamos fazendo aqui as lives e essas lives ficam gravadas, além de outros vídeos que eu tenho colocado. Às vezes, esses meus amigos, meus irmãos, mandam um vídeo, eu coloco lá. A Marilu Martinelli tem feito muito isso, que ela faz pequenos vídeos, sabe, Alexandre? De 8, 10 minutos e me manda. Aí eu coloco lá, fica à disposição de quem quiser consultar. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Gratidão, seu conhecimento, o amor com que você discorre sobre esses assuntos tão importantes para que as pessoas saibam, né? E temos assuntos palpitantes ainda para tratar aqui, né? Como você mesmo disse anteriormente, a respeito dos evangelhos apócrifos, Jesus na Índia. Jesus na Índia, exatamente. Esse assunto, inclusive, foi ventilado antes, né? Eu até cheguei a comentar com você que eu cheguei a visitar lá na Caxemira, a Srinagar, né? É uma casa, que uma casa teria sido a casa em que Jesus viveu quando se transferiu para a Índia. E curioso, sabe, Alexandre, que realmente a etnia lá é uma etnia diferente da restante da Índia, sabe? Eles parecem afegãos, sabe? São pessoas totalmente... E eles têm o hábito mercantil. Dizem que um cachemir vale por 10 judeus no comércio. Eu nunca vi coisa igual. Durante 4 ou 5 dias, eles todos os dias encostavam no nosso barco, na houseboat, e tentavam vender. E nós, não. Todos os dias eles voltavam com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia, até que no último dia nós compramos. A insistência é a alma do negócio, então. Do negócio, é verdade. Então, por isso que o cachemir vale por 10 judeus. Mas então, alguns sinais foram deixados por aquela, naturalmente, civilização que começou com a chegada de Jesus àquela região.
Porque muitos acidentes geográficos têm nomes, acho que é hebraico, entendeu? Algo Sim, muito tem. legal. Existem evidências ali. É É, sobre isso que vamos falar. Inclusive, eu acredito que seja mais interessante falarmos primeiro sobre Jesus na Índia e depois sobre os apócrifos, porque aí é uma ótimo. introdução, né, aos apócrifos. Aí Ah, vem o ótimo. Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, Ótimo. o Evangelho Então de fica o Filipe. compromisso aqui. A próxima live, Jesus na Índia. Perfeito. Namastê. Muito Namastê, obrigado mais uma gratidão. vez. Obrigado a todos que estiveram conosco, também aqueles que nos verão posteriormente. O canal é muito grato à presença de vocês. Poxa, isso é comovente. Ter tantas pessoas, tanta gente boa aí com a gente, dando seu tempo. Oh, que bom, que legal. A gente já fez tanta coisa, né, Alexandre? Mas nunca podia imaginar que eu ia ter um canal despretensioso que fosse tão bem aceito, acolhido pelas pessoas. Para mim é de uma. E não é por mim, naturalmente, é pelos convidados que eu consigo trazer aqui e que amorosamente nos Você me atendem. lembrou das duas formas de discípulos, né? Conhece? Ah, A sim. a do filho do macaquinho e o do gatinho. Não, Conhece? essa eu não conheço, Não. não, essa não. Dizem que certos discípulos são como o filhotinho do macaquinho, andam grudados na cacunda da mamãe macaco. Para onde a mamãe vai, o macaquinho vai junto. E existem os gatinhos, que a mamãe carrega na boca, né? Na boca. Né? Então esse não sabe para onde vai. A mamãe é que decide. Você não sabia, não imaginava que teria um canal. Então você é um gatinho da mamãe divina. O de Satya Sai Baba, né? Tchau. Até a próxima. Até amanhã. Ah, Até, um perdão, amanhã, abração, aqui às namastê. 20 horas. Aqui às 20 horas amanhã, vamos estar com a Tereza Moreira, que vai complementar o estudo sobre o item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Não percam, tá bom? Namastê, Sairam. Namastê.